Nós vamos abrir agora mais um evento relacionado ao ciclo de seminários do estudo de envelhecimento que o Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara vem conduzindo, sob a coordenação da ilustre deputada Cristiane Brasil, que preside essa mesa. O palestrante de hoje é o professor Paulo Tafner. Ele é economista da USP, é doutor pelo IUPERJ e é professor da Universidade Cândido Mendes, e é um dos especialistas mais reconhecidos no tema da Previdência Social. Eu não vou me estender, vou passar a palavra à deputada Cristiane Brasil, que preside essa mesa, para as suas considerações iniciais. Apenas para ressaltar, nós teremos a palestra, depois abriremos para perguntas. As perguntas serão feitas de viva voz, deve haver um microfone que deve circular aí pelo auditório. Deputada. Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a todos vocês aqui na pessoa do Bernardo, que é o nosso consultor legislativo. Quero cumprimentar também o nosso palestrante ilustre de hoje, que já veio tão recomendado, até do Rio de Janeiro. Me pediram, grave essa palestra, que eu quero assistir o meu professor dando essa palestra importante, o professor Paulo Tafner. Eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz com a presença do meu nobre colega Darciso Perondi aqui nessa plateia, nosso deputado federal. E eu penso que tudo o que nós falarmos de previdência, ainda mais nesse momento que antecede uma tentativa de reforma por parte do governo do presidente Temer, é pouco perto do que precisa ser dito. Eu trabalho com idosos desde 2003, entendo que nós temos um pacto social que tem que ser respeitado e que foi e está presente na nossa Carta Magna para a preservação dos direitos dos idosos e dos aposentados. Nós temos aí um pacto de solidariedade que foi firmado e foi também contemplado nessa carta. E, hoje, dentro das medidas protetivas, as pessoas que envelhecem, infelizmente, essa questão da renda, seja ela através da aposentadoria, seja ela através dos benefícios sociais, é a única medida protetiva para as pessoas que envelheceram. Nós temos uma situação peculiar, que não é peculiar, aliás, ela é um fenômeno mundial e no Brasil não poderia ser diferente. Nós temos muitas mulheres mais velhas que hoje que não tiveram como trabalhar formalmente e que cuidaram dos seus filhos e que hoje são órfãos de filhos vivos e que só contam com o benefício do LOAS ou alguma pensão do marido, ou seja lá o que for, para sobreviver. Sobreviver. E quando eu vejo que as propostas do governo, todas elas incluem desvinculação de benefícios do salário mínimo, eu penso que o futuro é tampar o sol com a peneira, colocar o problema da velhice, da feminização da velhice embaixo do tapete e fingir que nada está acontecendo e que nada vai acontecer, mas é colocar um contingente cada vez maior de pessoas na maior das misérias que nós podemos colocá-las e, julgá-las e condená-las na sua fase da maioridade, da velhice, como vocês queiram chamar. Então, professor, além de eu passar a palavra para você, e eu vou me sentar ali porque eu quero assistir a sua palestra, eu já vou lhe perguntando logo de cara, numa proposta de alteração das regras da Previdência e dos benefícios sociais, como a gente pode dizer, não, governo, não vamos aceitar desvinculação
do salário mínimo, da correção pelo salário mínimo, porque, dessa maneira, nós estamos condenando milhões de pessoas à miséria. Certo? É isso. E vou sentar ali. Bom, bom dia a todos, a todas. Queria agradecer o convite da nobre deputada. Quero adiantar que não a conhecia pessoalmente, tive uma afinidade imediata com a senhora, o que é bom, porque somos diretos, objetivos e tratamos dos pontos de convergência e divergência de forma absolutamente reta e expressando os pontos de vista de cada um, sem que isso necessariamente nos leve a um confronto não adequado. Queria agradecer também ao nosso querido Bernardo, né, que, ao me encontrar, ele tem menos, digamos assim, neurônios queimados que os meus, e ele me reconheceu imediatamente numa mesa do Mampec, em 1900 e pitas pessoa, e aí eu lembrei, enfim, é uma alegria também reencontrá-lo aqui. Rolim, que é um parceiraço de muito tempo, né, que tem militado na mesma área que eu, e que, obviamente, engrandece o Congresso Nacional pela sua competência, né, no tema de previdência, é um militante sério, responsável, e a todos os presentes aqui e aqueles que hoje eu ouvi por várias pessoas, meus alunos, eu já peço desculpas, porque é mais fácil o aluno lembrar de mim do que eu do aluno. Então, porque foram muitos alunos, 32 anos de magistério, então, não 25 ou 30, tá? 32, e vou seguir mais uns 7, 8, chegar nos 40, para depois me aposentar. Então, eu vou tratar do assunto da desvinculação, sim, deputada, e colocando só antecipadamente um ponto de vista que eu tenho. No passado, quando eu era menino em São Paulo, eu nasci e me criei em Pinheiros, eu lembro que a minha mãe tinha umas latas de Neston grandes, porque a nossa família era grande, e ela, toda sexta-feira, e São Paulo é frio, gente. Quando faz frio, é frio. E todo inverno morria gente de frio. Eram idosos, a grande maioria. Minha mãe fazia umas sopas e a gente punha, levava na sexta-feira e passava os pobres mendigos, que eram todos idosos. O Brasil superou essa fase, mas não superou o problema da miséria. E, lamentavelmente, a gente mudou o perfil do miserável. A probabilidade de um idoso ser criança é 11 vezes maior do que de uma pessoa ser criança miserável, é 11 vezes maior do que ser um idoso miserável. Então, eu diria para vocês que hoje a miséria tem nome e endereço, quer dizer, o endereço é a rua, não tem CPF, mas são crianças e jovens. Praticamente todos os idosos têm cobertura do nosso sistema de proteção. Todos os idosos. A partir dos 70 anos, 96% de todos os idosos já recebem algum benefício do nosso sistema de seguridade, seja previdenciário, seja assistencial. E devolveria assim, para a gente refletir o seguinte: por que um idoso pobre deve receber um salário mínimo e uma criança miserável vai receber R$ 32 pelo Bolsa Família? Então, nós temos que... Como disse num seminário internacional que eu estava, um estrangeiro perguntou: Paulo, o Brasil é curioso. O Brasil investe no passado e não investe no futuro. Mas isso é só para dizer, as propostas que se tem de desvinculação, deputada, elas são mais associadas à desvinculação do benefício assistencial. É o LOAS. Porque a gente tem que dar flexibilidade aos benefícios assistenciais. A gente tem vários, por exemplo, o Bolsa Família, ele tem valores diferenciados, né? Então, para a criança, para o jovem estudante, ele tem outro valor. Por que para o idoso tem que ser um valor, e um valor 8, 10, 12 vezes maior do que aquele dedicado a uma criança? Estou dizendo que
E desvincular não significa perder valor real, é repor a inflação. Então, veja, uma coisa é perder, a outra coisa é perder valor real. Eu sempre digo, se tudo que eu tivesse de poupança, que é pouco, eu tivesse aplicado numa mercadoria chamada salário mínimo, eu teria triplicado meu patrimônio em pouco tempo. Triplicado. Mais que salário mínimo, só droga e talvez alguma outra mercadoria que eu não conheço. Nada cresceu mais do que o salário mínimo no Brasil nos últimos 20 anos. Nada. Nada. Em termos reais, foi multiplicado por 2,64 vezes. Até o último cálculo que eu fiz foi em fevereiro, março, eu acho. Então, o fato é que, de fato, o salário mínimo, até os anos 90, e nós devemos lembrar que, no governo Fernando Henrique, foi comemorado, o Brasil inteiro comemorou o fato do salário mínimo ter atingido $100. Foi uma festa nacional. O salário mínimo brasileiro atingiu $100. Pois bem, senhores, hoje são $300, praticamente. $300, ou perto disso. Então, em termos reais, ele aumentou muito, muito. Não conheço experiência no mundo, em que aqueles que já saíram do mercado de trabalho, que recebem benefício assistencial ou previdenciário, têm um ganho de renda, ganho real de renda. Ele tem a reposição da renda, isso tem que ser feito, né? Um índice de preço qualquer. Até no curto prazo, se fizer isso para certas categorias, vai ser um problema, aumenta a despesa. Mas, enfim, eu acho que doutrinariamente é a forma correta. Mas depois nós vamos argumentar com mais detalhes. Eu vou começar aqui mencionando o seguinte: o nosso problema previdenciário, num certo sentido, ele decorre de uma coisa boa, uma excelente notícia. A excelente notícia é essa. Nós superamos uma coisa maravilhosa, que é uma esperança de vida muito baixa. Significa, nos últimos 30 anos, senhores, que a cada 3 anos que se passaram, a esperança de vida ao nascer aumentou 1 ano. Então, cada 3 anos aumentou 1 ano, cada 3 anos mais 1 ano, mais 1 ano, mais 1 ano. E significa dizer que as condições de vida no Brasil melhoraram, né? Sobreviver é uma forma alternativa de se expressar as condições de vida da população, de saneamento, de saúde, de segurança, de tudo. Melhorou, o Brasil melhorou. E o que é pior também, no sentido positivo, a cada 4 anos e meio, a esperança de vida aos 60 anos aumentou 1 ano também, nesse período. Então, não apenas a média subiu, como para os idosos também a esperança de vida é maior. Eu gosto de dizer o seguinte: meu pai morreu de um problema cardíaco, e ele teve que fazer uma cirurgia cardíaca que abriu-lhe o peito daqui, né, de fio a pavio, abriu aqui, foi lá no coração, uma coisa. Hoje, essa cirurgia é feita por 3 furinhos, e em 3 dias o cara sai do hospital e vai embora para casa. Então, tudo melhorou. As condições de higiene melhoraram, de saneamento melhoraram, de educação melhoraram, as condições da indústria farmacêutica, da indústria médica melhorou. Então, a gente tem que agradecer. Agora, viver mais importa custo. Então, é o em compensação. Os economistas gostam de usar a palavra em inglês trade-off, que é isso. Envelhecemos, estamos ficando sempre mais velhos. Em compensação, tem custo. Ficar velho tem custo. A gente sabe disso, né? Então, como é que a gente reparte o custo entre a sociedade? Esse é o problema. A forma é, dado que nós temos um custo, como é que nós repartimos esse custo? Fala-se muito que o nosso sistema previdenciário ele é baseado num pacto intergeracional. O pacto intergeracional pressupõe que ganhos e custos sejam compartilhados. Não pode ser assim, o ganho é meu e o custo é de quem vem depois, porque é isso que está acontecendo. Se a gente não organiza o nosso sistema previdenciário de tal modo que ele seja financeiramente equilibrado, significa dizer que nós estamos abrindo um passivo para o futuro. Esse passivo vai ser pago pela geração seguinte. Então, não há pacto geracional. O pacto é assim, eu levo tudo e vocês pagam tudo. Não pode ser assim, eu tenho que levar uma parte e pagar uma parte. E vocês vão pagar uma parte também, porque vocês vão ter ganhos decorrentes da atividade da minha geração. Isso tem que ser feito, e é tão simples quanto isso.
E não há muito que a gente possa fazer a não ser mudanças, fazer os ajustes e repartir o custo com toda a sociedade. A pressão demográfica no país é tamanha, só para os senhores terem uma ideia. O Brasil é o país que vai fazer a transição demográfica mais rápida do mundo, é o 3º lugar. Na história, é o 3º mais rápido do mundo que vai fazer a transição demográfica. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui, os países europeus, por exemplo, fizeram em 120, 140 anos. Nós vamos fazer em 30, 40 anos. Esse gráfico com 3 cores, dá para ver a mesma cor na tela e lá. O verde são os verdinhos, são as crianças de 0 a 14 anos. Então, aqui no eixo X, aqui é a idade, no eixo Y é a quantidade de indivíduos. Então, eu vou ficar em pé aqui. Oi. Então, isso aqui é o grupo de 0 a 14 anos. Nós estamos em 2000, portanto, há 16 anos atrás. 52 milhões de indivíduos. Aqui é o grupo chamado PIA, a população idade ativa. Isso, supostamente, é o grupo que pode trabalhar, gerar riqueza, para sustentar esses daqui, que são seus filhos, e para suportar o custo previdenciário que está aqui, que são os idosos. 12 milhões de idosos, 12,7 milhões de idosos, 15, 16 anos atrás. A nossa PIA, 107 milhões. Significa dizer que eu tenho 8,42 ativos para sustentar cada inativo. Legal. 8 pessoas trabalhando, em que pese não é exatamente isso, porque nós temos uma enorme informalidade no país. Uma parte desses indivíduos em idade ativa são eles próprios inválidos, são incapazes para o trabalho, enfim. Mas, potencialmente, eu tenho 8 trabalhadores para cada inativo. Muito bem. Vamos ver o que acontece ao longo do tempo. Isso aqui é 2010. Eu vou passar rápido. 2020. Opa, 2030 está errado o gráfico, mas vamos para 2040. É isso? 2050 e 2060, finalmente, que é esse númerozinho, e é essa a estrutura do país. Nós vamos ter, tão somente, 56 milhões de idosos e 116 milhões de ativos. E as crianças? Apenas 28 milhões. Muito bem. A relação é 2 ativos para cada inativo. Desculpe. O que nós temos que fazer é tornar esse trabalhador de 60, é aquele que está nascendo nos próximos anos. Eu tenho que torná-lo super produtivo. Ele tem que gerar um valor adicionado pelo seu trabalho enorme para sustentar cada inativo. Porque o nosso sistema é a geração ativa, ela paga os benefícios da geração inativa. É 2 para cada um. Então, eu espero que a gente tenha, por exemplo, profissionais daqui 35 anos que sejam profissionais competitivos no mundo internacional. Esse trabalhador vai ter que saber inglês muito bem, ele tem que saber línguas muito bem, saber tecnologias, conhecimento específico. Não me parece que nós estamos formando alunos com esse gabarito. Nós ainda debatemos se temos que aprender inglês ou espanhol. Desculpe, eu adoro espanhol. Só que onde eu vou no mundo, as pessoas falam inglês. O mundo internacional é inglês. Como no passado foi o francês. Então, não há o que discutir. Não há mais o que discutir isso. Isso é a discussão anacrônica. Nós temos que pegar a garotada e falar o seguinte: meu filho, desde os 2 anos de idade, você vai aprender português e inglês. Você vai aprender matemática, você vai aprender história, geografia, tem que saber tecnologia, tem que saber mexer nos computadores. É inaceitável que um trabalhador hoje, por exemplo, não saiba ler nem escrever adequadamente. É inaceitável hoje. Imagina daqui 20 ou 30 anos. Eu poderia tecer um rosário enorme sobre isso, mas, enfim, não vou. O fato todo é que nós teremos, mais do que idosos, nós teremos tão somente, senhores, 5 milhões de nonagenários e mais de 500 mil centenários. Eu pergunto a vocês, de pronto, com quantos anos se aposenta uma mulher hoje, em média?
Em média, varia, claro, tem situações aqui e ali. 52 anos. Muito bem. Supõe essa mulher, nos anos 50 e 60, que se aposentou agora, em 2015, 2016, aos 52 anos, daqui 35 ou 40 anos, ela vai estar com 85, 90 anos, está caminhando para o centenário. Ela contribuiu no máximo 30 anos, vai receber 40 ou 50. Para aqueles que acham que essa conta fecha, eu proponho fazer um acordo com eles. Eles fazem o mesmo seguro que o INSS faz com os trabalhadores, faça comigo, com as seguintes regras. Ele vai pagar da mesma forma que o INSS me paga. Se não tiver dinheiro, os filhos deles vão pagar. Se não tiver, os netos vão pagar. Porque eu vou receber. Eu já propus para vários, ninguém topou assinar. Eu topo. Eu deposito lá a regra do INSS, só que eu quero isso. Se você não tiver, seus filhos pagam, e se eles não tiverem, seus netos pagam. É isso que a gente está fazendo com os nossos filhos e netos. Eles vão ter que pagar. Porque se eu entro com 10 e recebo 100, esses 90 terão que ser pagos por terceiros. Quem são esses terceiros? São aqueles que virão no futuro. Pouquíssima gente. Muito bem. Vamos dar uma olhada em perspectiva. Porque pode ser que Paulo está reclamando, tal, mas no mundo inteiro é assim. Pois bem, não é assim. Não é. Aqui embaixo, senhores, é a percentagem de idosos na população. Ali em cima é gasto como proporção do PIB. Aqui é a média. Aqui é a média. E aqui é a média. O único país que está acima da média em gasto e abaixo da média em envelhecimento é o Brasil. Eu, assim, alguns podem dizer que eu sou metido. Minha mulher diz isso. Eu sou ex-funcionário do IPEA. E há uns anos atrás, lamentavelmente, saiu um resultado numa pesquisa do IPEA, obviamente que num período de intervenção no IPEA, em que disse que 80% da população era a favor do estupro. Eu estava no carro com a minha mulher e a hora que eu ouvi, eu falei, está errado. Não, eu estudo, está errado. Está errado esse número. Não, você sempre aceita, está errado. Pois bem, no dia seguinte, desmentiu, era um erro grosseiro. É óbvio, assim, a gente tem algum treino de pesquisa. Alguns acham que eu posso ser metido. Como brasileiro, a gente é metido, a gente é valente. Pois bem, eu acho que está todo mundo errado. Quem está certo é o Brasil. Eu começo a desconfiar. Todo mundo errado e o Brasil está certo? Não. Eu tendo a desconfiar. Eu tendo a desconfiar que quem está errado somos nós. Só nós somos assim. A gente é jovem e gasta demais. E a gente gasta demais porque as nossas regras são permissivas. Elas são adequadas a um Brasil que não existe mais. É um Brasil que não existe mais. Desapareceu esse Brasil. Se vocês olharem as contas da Previdência Social, vocês vão ver que há um número enorme de benefício rural existente. Veja só, ele é correto, ele reflete o Brasil de 40 anos atrás. Mas, hoje, a concessão de benefício rural é desse tamanho. E 70% dela é decisão judicial, erradamente. Hoje, das aposentadorias concedidas, 90% são urbanas. Hoje, a concessão, mas o estoque ainda rural é muito grande. Por quê? Porque a Previdência de hoje reflete um Brasil que não existe mais. Só que as regras ainda estão adaptadas a um país que não existe mais. Ele está adaptado a uma regra em que as pessoas morriam com 55, 56, 60 anos. Eles estão adaptados a uma regra em que as mulheres não participavam do mercado de trabalho. Por isso, a regra de pensão, por exemplo, é tão generosa. E, por isso mesmo, o Brasil gasta em pensão 3,5% do PIB, quando o segundo país que mais gasta é 1,5% do PIB. Ora, eles devem estar errados. Porque nós somos brasileiros, batalhadores, e a gente faz tudo certo. Não acho. Nós estamos errados de novo. E, assim, várias outras regras. É só ajustar as regras. Ajustar a regra, por exemplo, como faz no Japão. O Japão é assim, a cada 5 anos, sai a estatística demográfica. Olha, o povo ficou um pouquinho mais velho, a esperança de vida subiu um pouco, imediatamente você sobe um mês de trabalho que você vai a trabalhar mais para se aposentar. Diminuiu, um mês a menos.
É simples assim, virou automático. Só que aqui é um drama. Por que é um drama? Porque a gente constitucionalizou coisa que não deveria constitucionalizar. Assim, a gente fixou, né? É 50 anos. Sim, mas mudaram todas as condições do país. Aí tem que mudar a Constituição. Devia ser simples. Estamos vivendo mais? Vamos trabalhar um bocadinho mais.